Mas o Paulo Guedes estava lá. Paulo Guedes, que hoje foi assunto em diversas publicações, desde redes sociais até portais, jornais, rádio, TV. Muita gente falando da entrevista do Paulo Guedes à Folha. E ele falou do FIES. É sempre bom a gente notar o seguinte. Ontem, inclusive, criticamos bastante aqui algumas posições do Paulo Guedes. Outro dia conversávamos com o Schwartzman e falava do aparente apego excessivo dele à cadeira, ao cargo, ao poder que o Ministério lhe confere. E o fato de que, a rigor, desde janeiro de 2019, ele não fez avançar quase nada. Quase nada. Ou parou no Congresso ou parou no próprio Bolsonaro. E que o Paulo Guedes tem passado o seu tempo como ministro. As manchetes que vêm do Paulo Guedes não são decisões de grande impacto. São declarações, geralmente em reunião com empresários, né, banqueiros, ou até em coletivas. Teve aquela também de uma reunião ministerial, e que depois ele explicou direitinho e tal. E agora, na entrevista. Só que, repito, todas as nossas críticas, pesadas inclusive, ao governo e particularmente ao Ministério da Economia, elas devem sempre estar baseadas em fatos, não é? No que é dito, no que acontece. E não, a notícia não pode ser contaminada pelo desejo, pelo que o sujeito pensa, pelo conceito formado, pelo pré-conceito, o conceito anterior que já tinha. Notícia é notícia. Depois vem a análise da notícia. A notícia é o fato, aconteceu isto. O sujeito falou isto. Outra coisa é a análise. Aí a análise, você tem análises diversas. Como disse um senador americano há muito tempo, cada um pode ter a sua versão dos fatos. O que não dá é que cada um tenha o seu próprio fato. O fato é o mesmo. Não dá para cada um ter o mesmo fato ou a respeito do mesmo fato, fatos diferentes. Pode ter uma narrativa diferente, uma opinião diferente, mas o fato não pode mudar. Se mudou, é mentira. E a obrigação do jornalismo profissional é falar o que aconteceu. E aí você tem as análises, às vezes antagônicas, umas em relação às outras. O mesmo fato recebe uma análise positiva e uma análise negativa. É normal, isso tudo é normal. O que não pode é mudar o fato, não é? E o Paulo Guedes, que já falou muita bobagem, a campeã é a Disney, né? Aquela é campeã. Aquilo é um fato, ele disse. Ele disse. E falou outras sandices, mas a campeã foi a da Disney. Mas essa agora, houve uma forçação aí no tratamento que o fato recebeu. E não pode noticiar manchete, não pode. Então, o jornalista quer ir lá, não é? Escrever um negócio por sua própria conta, na sua rede, esses troços aí, na sua participação na rede de comunicação aí das pessoas, então tudo bem. Ele vai lá, escreve um negócio que agrada a maioria e tem milhares de ok's, né, de aceitações, de palmas, tá tudo certo. Agora, no noticiário de um veículo profissional de jornalismo, não pode mudar o fato. O Paulo Guedes, ele falou do FIES. E aí ele falou aquele negócio que o porteiro disse para ele que... O porteiro do prédio onde ele mora, né? Falou assim, Doutor Paulo, ele fez questão de... Doutor Paulo, meu filho fez vestibular para uma faculdade privada e olha a carta que recebi. A carta dizia, parabéns pro filho dele. O senhor foi aprovado com média e tinha um espaço. Era uma carta padronizada. E no espaço a média 0. Que não é nem média, né? Então, o Paulo Guedes citou esse troço.
E aí isso virou, e é difícil desvirar, né, quando o negócio se espalha, é que ele estava se opondo à possibilidade do filho do porteiro cursar a faculdade. Repito, Paulo Guedes já disse sandices, inclusive demonstrou um preconceito que depois ele tentou driblar com explicações, mas naquela história lá da Disney, empregada doméstica indo para Disney e tal, quando falava do dólar, do câmbio, né? E ali realmente ele falou, ele acabou expressando um conceito firmado, um conceito vigarista, um conceito cretino, que não tem nada a ver. Mas nesse caso aqui foi outra coisa que ele disse. Ele estava falando do FIES. Basicamente é o seguinte, ontem falávamos aqui do Milton Friedman, que tem aquela máxima: não existe almoço grátis. Alguém paga. Você pode ir lá comer, não desembolsar um centavo, porque você é um convidado. Pode haver milhares de pratos ali à disposição e você não paga por nenhum, a bebida, porque você foi convidado. Mas alguém pagou, é claro. Então, no caso do FIES, há uma decisão muito boa, de que dinheiro público seja usado para abrir portas de universidades para pessoas que não têm dinheiro. E por N problemas, até pela escassez de vagas, né, não conseguem entrar numa faculdade pública e não tem dinheiro para pagar uma faculdade particular. Então, escuta, vamos usar dinheiro público? Claro, quem paga? A sociedade. Mas a sociedade, majoritariamente, até porque o Congresso a representa, né, a sociedade concordou que era um bom uso do dinheiro público. Perfeito. Aliás, o próprio Paulo Guedes, ele disse que esses programas são belíssimos. Ele afirmou o seguinte, que o FIES e outros programas de cunho social criados na era petista fazem parte de um belíssimo trabalho e que ele só critica alguns excessos. Qual é o excesso? Quando muito dinheiro foi colocado, e aí começaram a aparecer faculdades. O sujeito abriu uma faculdade com a seguinte ideia: a minha demanda está garantida. Está garantida. Por quê? Porque eu recebo dinheiro do governo, o voucher, né? Recebo dinheiro do governo e acolho aqui o aluno. O aluno não paga, mas o governo paga. Então, muitas faculdades fizeram um trabalho seríssimo. Na seleção, não, tem de fazer a prova aqui, porque é dinheiro público. Você deve fazer a prova, merecer ficar com essa vaga, porque há outros disputando vagas. E depois, ter um compromisso, aí é uma coisa que qualquer escola tem que ter como conceito primordial. Oferecer a melhor educação, a melhor formação, para que daquela faculdade saia um profissional, seja um médico, um engenheiro, um professor, um advogado, um jornalista, um técnico agrícola, um zootecnista, não importa. Alguém com competência, que aprendeu o que deve ser aprendido. Muitas escolas não abandonaram esse conceito primordial, isso é ótimo. E ao mesmo tempo, garantiram lá a sala de aula cheia, porque falaram, bom, tem quem pode pagar, quem não pode pagar, o governo paga. Preenchi todas as minhas vagas. Outras não. Outras fizeram o quê? É o seguinte, eu quero que o cara entre, porque aí eu recebo dinheiro. Se ele aprendeu o que tinha de aprender, eu vou citar aqui o que eu lembro da minha época. Se ele aprendeu o que tinha de aprender no primário, no ginásio, no colegial, hoje é diferente, né? Como é que é hoje? É ensino básico e médio, é isso? Isso, médio, exatamente, exatamente. Tem ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio que vai até o antigo terceiro colegial. Exato, se ele aprendeu ou não, é problema dele. Eu vou receber minha grana. E mais, esse cara precisa passar de ano, cumprir rapidamente lá os 4 anos, 5 anos do curso, 3 anos, depende de cada curso, porque eu preciso da vaga dele logo. Eu preciso ir abrindo vaga. Então a fila tem de andar.
porque o importante é que eu receba o dinheiro desse programa de voucher, ou seja, o sujeito vai estudar e o governo paga. A ideia é excelente. É excelente. O duro é a gente ver dinheiro público sendo roubado, né? Corrupção, desvios, gastança, que nem é ilegal, mas é imoral. Em todos os poderes, gastam dinheiro público fartamente, né? Sem nenhum assombro. Gastam, tem até lagosta, gastam à vontade. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O dinheiro usado para educar alguém, pô, é maravilhoso. Grande ideia. Perfeito. Mas é preciso cuidar para que o mais importante aconteça. Que aquele aluno que queremos beneficiar, aquela pessoa que queremos beneficiar com recurso público, que ela saia da faculdade com o aprendizado necessário para que seja um bom profissional. Para que chegue ao mercado preparado, porque a concorrência é pesada. E aí já não tem socorro, aí é a concorrência, tem de estar preparado. E aí, o problema não está só na faculdade. O problema vai desde a base. A história de que não faltou excessivamente as aulas? Passa. Eu tenho visto, Sônia, Ronald, Maria, pessoas que contam a respeito do próprio filho, mães, pais preocupados, porque estão vendo o filho passar de ano, como a gente diz, né? Indo do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, sem aprender o necessário. Qual é a ideia? A ideia não é passar de ano, ninguém vai para a escola para passar de ano. Vai lá para aprender. Então a ideia é que você tenha um aprendizado durante aquele ano letivo, e aí se você aprender pelo menos 60% daquele conteúdo, você está preparado para encarar o conteúdo seguinte. E aí você vai para o ano seguinte com uma base. Quando chegar o contato com aquele outro nível de conhecimento, você tem uma base que vai permitir que você entenda aquele nível de conhecimento. E aí se você apreender pelo menos 60% daquilo que será ensinado no segundo ano, você vai para o terceiro. E você vai adquirindo conhecimento. E às vezes até aquilo que você não aprendeu no primeiro. Na medida em que você ganha conhecimento nos anos seguintes, você passa a compreender aquilo que não havia compreendido ainda lá atrás. E você vai formando alguém com capacidade para aprender mais e mais e mais, até que chega uma hora que ele fala, bom, vou escolher minha profissão. Há um fetiche por diploma no Brasil. O Fernando Henrique demonstrou isso quando colocou a exigência do diploma para alguns concursos. E não havia nenhum sentido, né? Como se houvesse ali um critério moral embutido no diploma. Então, o sujeito vai prestar um concurso para determinada área ali. Se ele for formado em odontologia, não tem nada a ver com o concurso que ele está prestando, mas ele tem um diploma, ele pode prestar. Se ele não tem o diploma, ele não pode prestar. E às vezes o sujeito sem o diploma tem muito mais vocação e capacidade para aquele trabalho público, para passar no concurso, mas ele nem pode prestar o concurso porque ele não tem um diploma e não importa o diploma. A maioria absoluta dos diplomas não tem nenhuma relação com aquele cargo específico, mas há um fetiche pelo diploma. E muitas vezes há carência em diversas áreas técnicas. Teríamos de ter grandes cursos em áreas técnicas, mas essa é outra história. O fato é que chega uma hora que o sujeito fala, bom, agora eu vou escolher minha profissão. O que eu vou estudar? Ou se eu vou mexer com outra coisa, não vou fazer faculdade, ou vou fazer faculdade que eu vou fazer essa aqui, não é? Ele tem de trazer toda aquela base, do primeiro ao 9º ano, para entrar lá na faculdade, depois ainda tem mais 3 anos, enfim, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos de preparo para que ele entre na faculdade com muita base. Mas os alunos estão chegando às faculdades com uma base muito precária, inclusive no essencial, no conhecimento do próprio idioma, na compreensão daquilo que lê.
na compreensão daquilo que houve, na matemática. E tivemos também uma depreciação, quase degradação da qualidade do ensino com algumas reformas. O Brasil faz reformas no ensino desde o Império. Mas aquela do Jarbas Passarinho, no final dos anos 60, ela foi terrível. Então, eu me lembro quando as pessoas falam, pô, antigamente os caras aprendiam latim, pra que isso? E não entendiam que o conhecimento daquele idioma não era só um costume. Aquilo dava uma base estrutural para conhecimento do próprio idioma, do português, do peso das palavras, da lógica da formação das sentenças. Filosofia. Trataram filosofia quase como um curso subversivo, né? Quando, na verdade, a maneira de você combater ideias únicas, conceitos únicos que se espalham, é ter o conhecimento de diversos pensadores, daquilo que foi proposto por diversos pensadores ao longo da história. E, além disso, mesmo que o sujeito leia Platão e não goste, mas se ele ler, dificilmente ele vai ficar encantado com palavras vazias, tolas, superficiais de um sujeito que ganha vida no YouTube. Ou ele vai se encantar com um discurso pobre dos nossos políticos. Não dá. Ainda que ele não goste lá da República do Platão, ele vai ter uma base, uma referência em termos de organização de discurso, de lógica, de pensamento, de nível de conceitos debatidos. Seja o Platão, seja o Schopenhauer, seja até o Jean-Paul Sartre, né, tão recente, seja o Kant, não importa. Ele vai ter uma base para refutar o lixo. A música. O Villa-Lobos dizia o seguinte, vamos ensinar Bach nas escolas. Vamos ensinar Mozart. Não é ensinar o sujeito a aprender a tocar. Vamos fazer com que as pessoas tenham contato, as crianças, que elas possam ouvir Bach, que elas possam ouvir Beethoven, que elas possam ouvir Mozart. E digo mais, que elas possam ouvir Cartola, Tom Jobim. Por quê? Elas podem até ouvir e não gostarem. Podem ouvir e falarem, não gostei disso. Mas aquilo vai dar uma base para que quando ela ouvir lixo, ela vai dizer, isso é lixo. Sem o contato, se ela só ouve lixo a vida inteira, liga o rádio e ouve lixo, liga a televisão e ouve lixo, ela acha que só existe lixo para consumir e aquilo é alimento para a mente, para a alma. E ela se acostuma a comer lixo cultural porque não tinha anticorpos, não teve contato com as grandes obras, nem para gostar. Você pode ouvir o Bach e falar, não gosto, mas ele vai ter uma formação, uma base. E quando ele ouvir um troço ruim, ele vai dizer, isso é ruim. Tiraram isso das crianças. Tiraram a música, tiraram a filosofia. E não é nem para o sujeito, repito, ler o Platão e concordar com o Platão, ou ler o Aristóteles e concordar com o Aristóteles, ou ler o Kant e concordar com o Kant. Ele pode discordar, mas ele vai ter uma base, um fundamento de raciocínio lógico, de discussão de temas metafísicos, de temas enormes, discussões conceituais da existência. E quando ele se deparar com um discurso demagogo, pobre, um discurso fajuto, para enganar incautos, ele vai dizer, que isso é lixo. Tiraram isso. E as crianças ficaram, ao longo do tempo, muito mais sujeitas a qualquer discursinho vazio, a qualquer papo furado. Então, a ideia do FIES é fantástica. É preciso... E outra coisa, as escolas não perdem, mas é preciso garantir a qualidade da escola que está recebendo dinheiro. Porque
que você está fazendo com o dinheiro? Que ensino você está dando? Eu estou pagando. A sociedade está pagando para que você dê um ensino bom. O que você está entregando para esse jovem? Ou você não está nem aí? E é indiferente a se ele está aprendendo ou não. O importante é ele passar de ano porque estão pagando. É preciso cobrar, exigir, ter mecanismos de avaliação que vão além dos atuais, porque os atuais não se mostraram suficientes. Não é? Então, que menos do que a frase mal elaborada, mal construída pelo Paulo Guedes, que o Brasil entenda que não é só colocar criança na escola. É preciso garantir qualidade. É preciso garantir que elas aprendam. Elas não podem estar na escola só para que passem de um ano para o outro. A grande referência não é o nosso governo colocou tantos milhões nas escolas. É preciso saber o que está sendo ensinado para esses tantos milhões. Que aprendizado eles têm. Essa é a grande tarefa. E, convenhamos, né? Você ouve o atual ministro da Educação, ele não vai enfrentar isso. Ele não vai enfrentar isso. Ele não está nem aí para isso. Ele nem discute isso. O anterior, também não. O outro não. Há muito tempo isso não é discutido. É apenas para mostrar, olha aqui, colocamos milhões. Espera aí, cara. O que estão ensinando? Que base estão dando para as crianças, para que passem depois para o médio e do ensino médio avancem para uma universidade? E que universidade cursarão? O governo vai pagar para que a universidade privada receba aquele jovem? Ótimo, eu acho uma grande ideia. Pelo menos é dinheiro que não está sendo roubado, que não está sendo desviado, que não está sendo usado para gastança, para mordomia de político, de juiz. Mas é preciso cobrar. Olha, a sociedade está te entregando esse cheque. Entregue qualidade, um produto de qualidade, um ensino de qualidade para esse jovem. Né? Então, muito menos importa a frase mal elaborada do senhor Paulo Guedes, que já falou sandices. Né? Aqui foi uma frase, mas ele já falou sandices. Coisas até desprezíveis, inclusive, repito, aquela história lá da Disney. Mas nesse caso o Brasil precisa mergulhar nesse desafio. Senão, não vai competir com outros países, até do ponto de vista econômico. Não vai dar o salto que a Coreia deu, a Coreia do Sul. Não vai. Vai ficar patinando e exportando comida e minério. Ronald. Podcasts da Rádio Bandeirantes. Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan.